E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre grandezas proporcionais. A gente nessa aula vai trabalhar um pouquinho melhor as aplicações desse conceito que vem diretamente do conceito de proporção. Então, duas grandezas A e B podem ser proporcionais de duas formas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais. O que significa diretamente proporcionais? Significa que, se a grandeza A aumentar, a grandeza B também vai aumentar. Por outro lado, se a grandeza A diminuir, a grandeza B também diminui. E aí, então, a gente diz que elas têm o mesmo comportamento, ok? Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, o comportamento delas também é inverso. Ou seja, se a grandeza A aumenta, a grandeza B diminui, e vice-versa. Se a grandeza A diminui, a grandeza B aumenta. Então, para saber se duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais, basta ver como uma delas reage à variação da outra, ok? Se as duas tiverem o mesmo comportamento, então elas são diretamente proporcionais, e se elas tiverem comportamentos opostos, elas são inversamente proporcionais. Para isso ficar bem claro, vamos agora com um exemplo. Vamos classificar as grandezas a seguir exatamente em diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui nós temos as grandezas velocidade e tempo, distância e tempo, preço e quantidade de produtos, trabalhadores e dias de trabalho, e por fim, dias trabalhados e horas de trabalho por dia. Vamos pensar em velocidade e tempo. Quanto maior for a velocidade, né, de alguma coisa, menor o tempo de deslocamento. Então elas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, quando a gente pensa em distância e tempo, quanto maior for a distância, maior vai ser o tempo para ela ser percorrida. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta, elas são diretamente proporcionais. Preço e quantidade de produtos. Quanto mais produtos a gente comprar, maior vai ser o preço. Então, o aumento de um implica o aumento do outro, por isso elas são diretamente proporcionais. Trabalhadores e dias de trabalho. Vamos pensar que a gente tem um certo trabalho para ser executado. Quanto mais trabalhadores a gente tiver para realizar essa tarefa, menos dias de trabalho serão necessários. Então, aí temos comportamentos opostos e aí a proporcionalidade é inversa. Por fim, temos dias trabalhados e horas de trabalho por dia. Vamos pensar em termos de uma pessoa só agora. Essa pessoa tem um trabalho para ser executado. Quanto mais dias trabalhados, menos horas de trabalho serão necessárias a cada dia. E por outro lado, quanto mais uma pessoa trabalhar no mesmo dia, menos dias serão necessários. Então, novamente, temos comportamentos inversos e temos aí grandezas inversamente proporcionais. Esse tipo de exercício é bastante importante porque quando formos resolver regras de três simples e compostas, nós temos, antes de começar o cálculo, que verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Então agora, vamos para o segundo conceito, que é o conceito da divisão de um número em partes diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Significa que eu quero dividir o número em certas partes, geralmente essas partes são diferentes, e aí eu quero que o maior número receba a maior parte. Por exemplo, queremos dividir o número 360 em partes diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 7. Então vamos dividir o 360 em três partes, só que essas partes têm tamanhos diferentes. Eu quero que a parte do 7 seja maior do que a do 5, que seja maior do que a do 3, ok? Então vamos ver isso. A primeira solução consiste em escrever exatamente a proporcionalidade. Então vamos escrever essa proporção.
x sobre 3 igual a y sobre 5 igual a z sobre 7. X, y e z são as partes em que eu vou dividir o 360, ok? Reparem que x é diretamente proporcional a 3, y é diretamente proporcional a 5 e z é diretamente proporcional a 7. Quando a gente fala em proporção, nós já aprendemos que existe uma constante de proporcionalidade. E aí, geralmente, a gente representa essa constante pela letra K. Mas só isso não é suficiente para resolver o problema. Como o número que nós vamos dividir é o 360, a soma dessas partes tem que ser exatamente 360. Portanto, x mais y mais z é igual a 360. E aqui nós temos um sisteminha. A primeira solução consiste em resolver esse sistema por substituição. Como nós temos igualdades em toda essa proporção aqui, então eu posso fazer as seguintes substituições. X sobre 3 igual a K, então x é igual a 3 vezes K. Então x é igual a 3K, da mesma forma y é igual a 5K e z é igual a 7K. Substituindo esses valores na segunda equação, nós temos 3K mais 5K mais 7K igual a 360. Assim, 15K é igual a 360 e K é igual a 360 dividido por 15, que é igual a 24. Bom, como nós já sabemos o valor do K, basta substituir em cada equação para calcular os valores de x, y e z. X é igual a 3 vezes 24, que é igual a 72. Y é igual a 5 vezes 24, 120, e z é igual a 7 vezes 24, 168. Para a gente conferir se está tudo certinho, é sempre interessante a gente somar esses três valores e ver se de fato vai dar 360. Por exemplo, 168 mais 120 é igual a 288, mais 72 vai dar exatamente 360, então está tudo certinho com este cálculo. A solução 2 se aproveita de uma propriedade das proporções, que é, nós podemos somar os antecedentes e somar os consequentes sem alterar a proporção. Assim, nós podemos somar x, y e z e também podemos somar 3, 5 e 7. Tudo isso é igual a k, porque a proporção não se altera. Só que x mais y mais z é igual a 360. Então, novamente, temos k igual a 360 sobre 15. Essa solução 2 acaba por ser um pouco mais direta na maioria das vezes. Daqui para frente é tudo igual à solução 1, ok? Então, segunda parte aí desse conceito, que é agora a divisão em partes inversamente proporcionais. Como será que isso funciona? Por exemplo, queremos dividir o número 91 em partes inversamente proporcionais a 3, 2 e 4. Gente, duas grandezas inversamente proporcionais, nós podemos entendê-las como uma grandeza sendo proporcional ao inverso da outra. Assim, quando a gente for montar as proporções, nós não vamos montar x sobre 3, y sobre 2 e z sobre 4, porque isso seria montar de maneira diretamente proporcional. Nós temos que montar de maneira proporcional ao inverso de cada número. Então, temos que fazer o seguinte: x está para 1/3, assim como y está para 1/2, assim como z está para 1/4. Repare que agora, em vez de usar os números 3, 2 e 4, estamos utilizando os inversos deles. Então, é exatamente isso. Essa é a única diferença em termos de montagem do problema. Daqui para frente, toda a solução será igual. Vamos igualar isso a cá. E aqui nós podemos fazer da seguinte forma.
aplicando diretamente aqui a propriedade das proporções, nós vamos somar o x, o y e o z, e vamos somar 1/3, 1/2 e 1/4. Como x mais y mais z é igual a 91, já vamos substituir, e aqui embaixo, no denominador, nós vamos calcular o MMC, que é 12. Então, fica da seguinte forma, já com as frações com denominador igual. Vamos somar agora os numeradores, 4 mais 6, 10, mais 3, 13. E aqui nós temos 91 dividido por 13 sobre 12, que é o nosso K. Agora vamos fazer a divisão de frações, repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Podemos aqui simplificar o 91 com o 13. 91 dividido por 13 é 7. E o nosso K é 7 vezes 12, portanto, 84. Quais serão os valores de x, y e z agora? Reparem que x dividido por 1/3 é igual a k. Isso significa que x é igual a 84 dividido por 3. Em outras palavras, depois que achar o valor de k, nós temos que dividir esse valor por cada um desses números e não multiplicar, como fizemos anteriormente. 84 dividido por 3, 84 dividido por 2, que é o y, e 84 dividido por 4, que é o z. 84 dividido por 3 é igual a 28, por 2 é igual a 42 e por 4 é igual a 21. Notem que, somando esses valores, nós temos exatamente aqui o 91. 28 mais 42 é igual a 70, 70 mais 21 igual a 91, ok? Então, recapitulando, a única diferença entre dividir de maneira direta ou inversamente proporcional é que na inversamente proporcional você vai dividir não pelos números, mas pelos inversos deles. Por fim, vamos com o exercício da EPICAR do ano de 2012. Esse exercício fala de uma divisão inversamente proporcional. Vamos ler o enunciado. Uma mãe dividiu a quantia de R$ 2.100 entre seus 3 filhos, de 3, 5 e 6 anos. A divisão foi feita em partes inversamente proporcionais às idades de cada um. Dessa forma, é verdade que... Então, antes de analisar as alternativas, vamos resolver esse problema. Qual é a parte que coube a cada filho? Para fazer isso, nós temos aqui a soma das 3 partes, que é igual aos R$ 2.100, só que essa divisão foi feita de maneira inversamente proporcional às idades. Então, temos x sobre 1/3 igual a y sobre 1/5 igual a z sobre 1/6, que é o nosso K. Então, como as idades são 3, 5 e 6 anos, nós temos aqui a divisão pelo inverso de cada número. Aplicando a propriedade das proporções, somamos os antecedentes, somamos os consequentes. A soma dos antecedentes é igual a 2.100. A soma dos consequentes é a soma dessas frações que tem como MMC o 30. Os numeradores somados têm como resultado 10 mais 6, 16, mais 5, 21. Então, temos 2.100 dividido por 21 sobre 30, que é o nosso K. Nós vamos agora repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda e novamente simplificar. 2.100 dividido por 21 é igual a 100. E 100 vezes 30 é igual a 3.000. Então, 3.000 é o nosso K. Reparem que o valor de K, nesse caso, é maior até do que o valor do dinheiro que coube a cada filho, do total, né? 3.000 é maior do que 2.100, mas isso não tem problema algum. Vamos ver. Então, o x é igual a 3.000 dividido por 3. Então, aqui nós temos x igual a 1.000. O y é igual a 3.000 dividido por 5, que é 600. E o z é igual a 3.000 dividido por 6, que é igual a 500. Somando essas partes, nós temos 1.000
mais 600, 1.600, mais 500, 2.100. Então está certinho a solução do nosso problema. Vamos agora analisar as alternativas, sabendo que as partes que couberam a cada filho foram exatamente 1.000, 600 e 500, em ordem crescente de idade. Letra A. O filho mais novo recebeu R$ 100 a mais que a soma dos valores recebidos pelos outros dois filhos. Na verdade, não. Ele recebeu R$ 100 a menos do que a soma dos outros dois. Letra B. O filho mais velho recebeu 20% a menos que o filho do meio. Bom, aqui temos que calcular 20% de 600. Para fazer isso de maneira prática, basta você multiplicar o 6 pelo 2 e aqui cortar uma casa. Então, 20% de 600 é igual a 120. E uma outra maneira prática de trabalhar com os 20% é entender que calcular 20% de um número é o mesmo que dividi-lo por 5. Então, novamente, 600 por 5 é igual a 120. O filho mais velho recebeu 20% a menos que o filho do meio? Não, porque ele recebeu R$ 100 a menos e não R$ 120 a menos. Letra C. A quantia que o filho do meio recebeu é 40% do que recebeu o mais novo. Bom, a quantia que o filho do meio recebeu é R$ 600. Essa quantia é 40% do que recebeu o mais novo? Com certeza não, ok? Então vamos dar uma olhada agora na letra D. Se a divisão fosse feita em partes iguais, o filho mais velho teria sua parte acrescida de 40% em relação ao que realmente recebeu. Bom, se a divisão fosse feita em partes iguais, teríamos R$ 2.100 divididos por 3, que é igual a 700 para cada um. Então, o filho mais velho teria que receber R$ 200 a mais do que recebeu. Então, temos que ver se 40% de 500 é realmente 200. Para isso, nós multiplicamos o 500 por 40 e dividimos por 100, ou seja, basta cortar aqui duas casas e multiplicar o 5 por 40, então realmente é 200. Então a alternativa correta aqui é a letra D, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E na semana que vem vamos dar continuidade nesse capítulo, abordando aí a divisão em partes ao mesmo tempo direta e inversamente proporcionais e também a regra de sociedade. Então, um grande abraço e até a próxima aula.